O teu cliente de personal, ele é teu aluno ou ele é teu cliente? Qual é o termo correto para nos retratarmos com essa pessoa que está sendo submetida a um treinamento que nós estamos programando? Somos coach, somos treinadores, somos professores e por isso temos alunos, clientes. Qual é o termo correto? O que que tu pensa sobre isso? Videoaula de hoje é um tema relativamente polêmico, a galera vem me perguntando e eu vou gravar a minha opinião sobre isso. Fica comigo e acompanha a linha de raciocínio. Já, olha só. O que eu vou falar agora não é uma verdade dogmática, suprema e verdadeira que vocês têm que dizer amém, porque é eu que estou falando. Mas eu vou colocar a minha opinião, os meus argumentos. E se vocês concordam e têm mais argumentos favoráveis, coloquem aqui embaixo. E caso vocês discordem e têm contra-argumentos, tá tudo certo. Pode comentar aqui embaixo também. Vamos para o debate, tá valendo, tá? Olha só, nós temos, quando estamos atuando na figura do personal trainer, né? Nós temos clientes ou temos alunos? Veja bem, eu vou colocar algumas situações para começar a pontuar o que eu penso. O aluno, quando nós configuramos aí a ideia de aluno, o que que nós temos ali? Nós temos um cara que tem que estudar para a prova, todo aluno tem prova, ele vai ter algum tipo de avaliação, dependente do tipo de avaliação, é uma prova lá, uma avaliação que ele vai ter que fazer, vai ter que estudar para aquilo lá, vai ter que tirar uma nota, vai ter que passar naquela disciplina, naquele semestre, passar de ano, naquela matéria, ou seja, ele tem que galgar através de nota passos maiores ao longo de uma grade curricular, ou avançar na grade curricular via nota. Ele precisa, ele deve isso ao professor. Ele deve isso à disciplina, à matéria que ele está fazendo. Tem que estudar para tirar aquela nota. Embora ele estude todo dia, além do que precisa para a nota, ele precisa de uma nota. Algum tipo de avaliação, quantificando algum tipo de nota, para que ele tenha o patamar mínimo e passe naquela disciplina, naquela matéria, naquele ano. Isso é um aluno, concorda comigo? Não é uma característica do aluno. Uma característica, então, do aluno é estudar para aquela disciplina. Então, ele deve para o professor, no mínimo, o estudo para aquela disciplina, passando ou reprovando na disciplina, na matéria, né? No semestre, não importa. Mas ele deve o estudo para o professor. Ele deve realizar a prova como um patamar avaliativo para que ele possa ir além na grade curricular. Isso um aluno de escola, ensino fundamental, ensino médio, ou um aluno, um acadêmico que nós temos no ensino universitário. Ele precisa desses detalhes, né? Então, ele precisa estudar para a prova, ele te deve isso, né? Eu anotei alguns pontos aqui, ó. Ele precisa dessa nota, detalhe importante, ele precisa ter presença na disciplina, e muitas aí universidades, como escolas, têm um patamar mínimo de faltas, né? Que o indivíduo pode ter um determinado nível mínimo de frequência ele tem que ter para também, independentemente da nota, para passar. Então, ele te deve, o aluno te deve frequência, ele te deve frequência, ele te deve nota, ele te deve o estudo, claro que é para ele também, mas deve isso ao professor, à turma, à disciplina, para que ele vá para outro patamar, certo? São características. Fazer tarefas de casa, caso tu passe tarefas de casa, como eu passo nas minhas disciplinas de cinesiologia, de musculação, eu passo algumas atividades para o cara estudar fora do ambiente da aula, para que ele complemente o estudo no aspecto de casa. E quando ele é meu aluno, ele me deve isso. Ele deve um estudo extra sala de aula, né? Então vejam bem, o que que eu coloquei aqui? Eu coloquei algumas situações bem simples, todos nós conhecemos, e que caracterizam aluno, caracterizam um aluno. Ele é isso. Um aluno, ele tem essas, pelo menos essas características. Podemos até citar algumas outras, mas pelo menos essas características um aluno do ensino fundamental médio ou um acadêmico da universidade tem. Ou qualquer curso que tu possa fazer, tem esse tipo de lógica também, de cobrar uma frequência mínima, curso presencial, ou também mesmo um curso online, também uma frequência mínima, algumas coisas, notas para te poder, talvez até receber um certificado daquele curso. Então, eu vejo que o aluno deve algumas coisas à universidade, ao a empresa que está fornecendo aquele curso, ao professor, então ele deve, ele tem alguns deveres. Agora, quando é nosso cliente de personal trainer, né? Olha bem que eu já estou colocando os termos aqui. O nosso aluno, vai, nosso aluno de personal training. Será que ele nos deve isso? Será que o aluno nos deve frequência? Claro que ele tem que ter frequência para poder ter os resultados, é óbvio. Mas se o aluno está pagando e não puder ir, ele não vai, deixou já pago. Talvez ele tente repor depois. Talvez tu não trabalhe com reposição de aulas quando ele não pode ir. Ah, pode faltar 2 aulas por mês, né? Ou 2 sessões de treino por mês e serão repostas aos finais de semana, um outro dia da semana, ou tu não trabalha nessa perspectiva. Ó, faltou, pagou o combo do pacote lá, não pôde vir na sessão de treino, não posso fazer nada porque a minha
carteira já está recheada, né? A minha semana já está toda ela preenchida com cargas horárias de trabalho e eu não tenho como repor isso. Pode ser. Então o cara não te deve frequência. Ele deve frequência para ele na melhor das hipóteses, mas ele não deve ao personal. Não deve. Ele tem que fazer prova contigo. Claro que tu vai fazer algumas avaliações para ver se o trabalho está indo bem. Ah, um trabalho de hipertrofia. Vou fazer algumas avaliações dentro da hipertrofia para ver se está tendo ganho de massa muscular. Ou é emagrecimento. Bom, eu vou avaliar, por exemplo, composição corporal, percentual de gordura, para ver se esse indivíduo está emagrecendo. São avaliações que eu vou fazendo. Mas ele não me deve a melhora naquela avaliação por obrigação. Na verdade, até eu diria que nós devemos para ele. Nós devemos orientar bem o cliente que está sobre treinamento de hipertrofia, para que ele se alimente bem, principalmente com superávit energético e de proteínas, nos horários adequados, durma bem. Essa orientação é uma obrigação minha, não é uma obrigação dele, é uma obrigação dele com ele mesmo, mas não para mim. A obrigação do cliente é com ele mesmo, para ele evoluir no trabalho, mas não comigo. Na verdade, quem deve para ele sou eu. O aluno lá na escola, ele me deve algumas tarefas, né? Passei tarefa de casa, prova, frequência. Agora, o meu cliente de personal, ele não me deve frequência. Se ele quiser faltar por qualquer motivo lá, meritório ou não, ele pode voltar e ele já pagou lá o combo dele. E agora eu devo para ele um programa de treinamento adequado. Eu devo para ele ser pontual, não chegar atrasado nos treinamentos. Eu devo. Quem me deve isso é o aluno na escola, chegar no horário para aula. Agora, com o meu cliente personal, eu tenho que ser pontual com ele. Não pode o cliente chegar e eu chegar 5 minutos depois atrasado. Cadê o profissionalismo? Eu devo para ele o profissionalismo. O meu cliente, eu devo para ele. O aluno, ele me deve. Eu entendo dessa forma. Claro que não é um jogo tão compacto assim, mas nas linhas que transitam entre professor e aluno e cliente, personal trainer, eu vejo dessa forma. Nós, na figura do personal trainer, devemos para o aluno pontualidade, profissionalismo, resultados. Tem que dar resultado para o cara. E esse resultado é informar ele, como eu disse, como ele se alimenta, como ele dorme, como ele descansa, se estressar menos. Quer dizer, até as informações que vão ao encontro, e não de encontro, que vão ao encontro dos objetivos dele, devem ser passados por nós para que ele tenha objetivo, porque nós devemos para ele um resultado. Ele nos pagou porque ele quer um serviço que dê um resultado lá no final. Seja para ganho hipertrófico, melhora da estética, seja para emagrecimento também, melhor da estética. Falando aí do melhor da estética, pode ser um cliente que esteja com dores e ele quer diminuir a dor, porque ele tem algumas patologias posturais ou ortopédicas, e ele quer minimizar ou melhorar a questão postural dele. Então, nós devemos um programa de resultado para o cara. Ele não nos deve. Nós temos que orientar para que ele faça o programa que nós temos que fazer, prescrever, e ele obtenha o resultado. Concorda mais ou menos com essa ideia? Discorda? Comenta aqui embaixo, pô. Tá tudo certo. O legal aqui é o debate, agora não vem com bate-boca, eu já falei várias vezes. Se vier com bate-boca aqui, eu vazo, te ignoro, não venho aqui, eu não tenho tempo para ficar batendo boca. Agora, se tu vieres com diplomacia, né, de um ponto de vista que a gente sente que quer debater, confrontar ideias, tá tudo certo, pô, bacana. E pode mudar o meu posicionamento, e tá tudo certo. E eu vou evoluir, se tu fizeres eu evoluir ao mudar o meu posicionamento. Se tiveres argumentos tão sólidos e robustos, a ponto de eu mudar a forma de eu pensar, tá tudo certo. E eu não tenho problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum. Então, comenta aqui embaixo se tu concorda, se tu discorda e traz teus argumentos aí. É sempre bem válido. Então, veja bem, ó, olha o que eu coloquei. O aluno, ele nos deve estudar, precisar de uma nota para essa prova, seja o patamar mínimo, presença, certo? Fazer as atividades de casa e um comportamento em sala de aula de aluno, certo? Agora, num cliente, é nós que devemos para o cliente, nós, o profissional, né? O professor. Só que daí a figura não é tão professor. Ninguém vai para a academia também para ser educado, assim, o ponto de vista. Agora, quando se vai para a escola é para aprender questões de conhecimento e educação. Na academia, o cara não vai para obrigatoriamente para ter conhecimento. Claro que eu devo atuar pedagogicamente e passar para ele conhecimento sobre o exercício físico. Eu defendo essa ideia também. Inclusive, nesse link aqui, nesse card, tu vai encontrar vários temas polêmicos aí da educação física, que eu chamo botando o dedo na ferida, aonde eu apoio essa questão de nós atuarmos sendo pedagógicos, educando as pessoas. Mas as pessoas não vão para a academia ou contratam um serviço de personal trainer para serem educadas com relação ao exercício físico, entender melhor eles querem um programa de treino que dê a hipertrofia tão desejada por eles, ou um programa de treino que gere o emagrecimento tão desejado por eles. É isso. Claro que nesse trânsito, nesse processo, agindo pedagogicamente, o profissional da educação física, o personal trainer, vai educar, se ele atuar nessa dinâmica de educação,
de pedagogia, de ser um pedagogo. Eu defendo essa ideia, mas ninguém contrata um personal trainer com essa ideia. Aí eu vou lá para o cara me educar, como é que eu tenho que me alimentar, os cuidados com a minha saúde. Não, eu vou lá para ter um programa de treinamento que dê resultado para a minha hipertrofia, que dê resultado para o meu emagrecimento. É isso, né? Então, nós devemos para o cliente um bom treino, um treino de resultado, né? Na direção que ele quer, um treino prazeroso, porque se o cara odiar o treino, ele vai ficar pouco tempo ali, vai vazar. Então, eu tenho algumas características para manter ele, ter a retenção dele no programa de treinamento. Um treino prazeroso é uma dessas. Profissionalismo, nós precisamos ser o mais profissional possível. Informar ele sobre o treino, trazer informações e educar, mas ele não nos contrata por isso, como eu tinha comentado. Cumprimento do horário, então, cumprir o horário, é 1 hora a sessão de treinamento, é um horário, é 1 hora, eu não vou terminar nem antes, nem depois, não vou chegar atrasado, pontualidade, aquela questão toda, né? Então, eu vejo que ao falar isso e ao comentar isso e ver a figura do personal trainer do cliente e outra figura do professor e do aluno, eu vejo que a atuação do personal trainer não é uma relação direta e estabelecida tão caracterizada de professor-aluno, é de profissional e cliente. Há um contrato de trabalho ali, né? Deveriam fazer, se não fazem. Um contrato de trabalho com cláusulas especificando bem como é que se trabalha esse serviço, né? O trabalho é um serviço prestado pelo personal trainer, o professor de educação física, na figura do personal trainer. Esse contrato deve ser rigidamente cumprido, rigorosamente cumprido, e um contrato bem detalhado para que salvaguarde ambas as partes. Então, veja, é uma outra dinâmica de apresentar meu trabalho e cobrar meu trabalho quando eu atuo como personal trainer. Embora eu seja sempre professor e esteja sempre nas entrelinhas buscando educar o meu cliente, trazer para ele informações importantes que ele evolua também, né, no processo de entendimento do exercício físico dentro da vida dele, não só da hipertrofia, não só do emagrecimento, mas também da vida dele, para ele entender a saúde e a qualidade de vida agregada a isso. E isso é um processo educacional e está tudo certo o personal trainer fazer isso. Ele não é contratado obrigatoriamente por isso, na maioria das vezes. Não é para isso. Ele é contratado por um serviço e, como eu disse, um contrato com cláusulas muito bem estabelecidas. Então, eu vejo que ao dizer isso e ao falar isso, repito, reitero e reforço. Uma coisa é o personal trainer atuando como profissional e tendo clientes. Outra coisa é o professor tendo alunos. Então, eu não considero, João Moura, posso estar certo, posso estar errado, mas os meus argumentos são esses. Eu tenho mais alguns para te passar aqui em que, ao atuar como personal trainer, eu sou um profissional prestando um serviço, que tem um contrato que rege esse serviço, e quem está recebendo o meu serviço é meu cliente. Tanto é que eu tenho estratégias de marketing para capitalizar mais clientes. Alunos com estratégia de marketing, para mim, soa muito mal no ouvido. Aluno, para ser educado, eu vou ter que usar estratégia de marketing para convencer, me soa muito mal, porque me parece um pouco contrário o marketing a processos educacionais, e às vezes até é. Agora, como eu não tenho por objetivo, enquanto personal trainer, de educar o meu cliente, eu posso estar fazendo isso, como eu disse, nas entrelinhas, eu posso sim aplicar estratégias de marketing para capitalizar clientes na consultoria online, por exemplo, ou no presencial, estratégias bem agudas ou estratégias mais lineares, mais superficiais, ou mais agudas, ou mais intensas, mais agressivas, ou não. Então, eu posso fazer isso a depender do tipo de perfil de cliente que eu queira e do tipo de estratégia de marketing que eu queira aplicar também. Agora, na escola, com o aluno, meu objetivo number one tem que ser a educação do aluno, tem que ser o processo de transformação do aluno e usar o conteúdo da aula de educação física para isso como um conteúdo transformador para agregar um cidadão que evolui durante as minhas aulas de educação física. Evolui no conhecimento do corpo, consciência corporal, controle motor, conhecimento de mundo via educação física, auxiliar em outras disciplinas como matemática física, colocando esses elementos dentro da aula de educação física, isso é totalmente possível. Isso eu até diria é uma obrigação do profissional, do professor que educa um aluno. Agora, do personal trainer, não. Então, esses são meus argumentos. Mereço já teu like? Mereço mesmo que tu não concorde? Se tu não concorda, eu quero teus argumentos aqui embaixo e o teu like, cara, para a gente poder debater isso aí. E se tu concorda, capricha ainda mais nesse like e coloca os teus argumentos adicionais aí os argumentos que eu coloquei aqui. Vale a pena, te inscreve no canal, não esquece, são videoaulas diárias, tem dias que eu posto 2 videoaulas. Se tu não acionar também o sininho, talvez tu perca alguma dessas videoaulas. E de repente tem videoaula que não é do teu interesse, não precisa assistir, mas de repente tem vídeo aula que é do teu interesse. Então, acionar o sininho, podes
perder essas videoaulas. Beleza, gurizada? E por que que isso acontece, né? Por que que eu vejo que muitos profissionais não querem largar aquela ideia de ser professor atuando como personal trainer? Eu sou professor em qualquer situação. Ministrando um curso, palestrando, dando aula na universidade, meus clientes de consultoria online, eu sou professor o tempo todo. Mas eu tenho claramente que quando eu estou em consultoria online, por exemplo, eu tenho um contrato ali com a galera, e a galera me contratou e paga por um serviço que eu estou prestando para eles, e o meu objetivo é dar resultado naquele serviço. Essa é a prioridade do meu trabalho, por exemplo, na consultoria online. Quando eu estou na universidade dando aula para os acadêmicos, a minha prioridade é totalmente outra. A minha prioridade é transformar aquele acadêmico num profissional. Então, às vezes, eu não estou tão preocupado com o conteúdo e a rentabilidade do cara naquele conteúdo. Às vezes, ele tira um 6, que é a média da universidade onde eu trabalho, que eu digo muito baixo a média, mas ele tira um 6, mas como profissional ele evoluiu muito no semestre. Tá tudo certo. Às vezes eu tenho alunos que ficam com média 9 no final do semestre, em termos da casa, né? Pô, média 9, quase 10, quase gabarita a disciplina e tal. Mas a evolução enquanto acadêmico indo em direção ao profissional não foi tão grande. Então a nota não expressa isso. Então eu estou mais preocupado não tão com a nota, com o resultado em si, mas com a transformação do aluno. O meu cliente, eu estou preocupado com o resultado. Claro que isso também passa, às vezes, por uma transformação mental do aluno, entendimento de vida e do exercício físico dentro disso, mas não é a prioridade. A prioridade é o resultado. Eu tenho que dar o resultado de hipertrofia ou emagrecimento para ele. E me parece que os profissionais que defendem a ideia de professor-aluno, coloca aí teu argumento, se essa é a tua ideia, tá tudo certo, vamos debater, como eu disse, não bate-boca. Debate é extremamente salutar, nós vamos crescer com isso. Então comenta aí embaixo. Mas a questão, quando nós colocamos isso, é a seguinte, gurizada. Parece que é o glamour que ainda nos resta, por incrível que possa parecer, é ser chamado de professor, porque professor é o cara inteligente, é o cara além. Parece que tem aqui, permeia aquela ideia assim que é inquestionável a ideia desse cara, porque ele é professor, ele é o detentor da sabedoria, do conhecimento. E quando a gente sai desse patamar de professor e vai para o patamar de profissional, de cliente, aí tu já entra numa ótica mercantilista e foge daquela ótica meio que glamurosa, será? Me parece que sim, uma ótica um tanto quanto glamurosa do professor. Parece que ainda tem isso, ó, o cara é professor, cara, né? É um cara que detém um conhecimento, embora muito mal pago, mas ele ainda tem aquela ideia do professor, do mestre, né? E quando eu sou chamado simplesmente de personal e não sou mais professor, eu perco a ideia do mestre. Pô, mestre. Pô, mestre. Eu sou doutor, sou chamado por muitos de mestre, mas a ideia de mestre é o quê? Pô, é o cara que tem um conhecimento, é um cara que tem uma pedagogia, que tem uma estratégia. Dá um certo glamour isso. E quando se sai disso, de professor tratando o personal training para profissional, cliente, entra para uma ótica mercantilista, de marketing, me parece que daí a galera não quer perder aquele pequeno glamour que ainda resta, que é a única coisa que ainda resta, me parece, da vida de professor, porque salário, né, como a gente sabe, é muito baixo. Então, me parece que esse profissional e cliente meio que dá um desprezo, um certo descrédito para o professor em relação ao aluno. Me parece, não sei se estou bem certo disso, me parece, é coisas que eu penso, mas não estou bem certeiro disso. E compartilhei, gostaria de compartilhar e compartilhei aqui com vocês na videoaula de hoje. E aí, gurizada, já deram aquele like, já se inscreveram no canal? Espero que sim. E quero ver a tua opinião, cara. O que que tu acha sobre isso? Qual é a tua posição, né? Como eu disse quando eu comecei o vídeo, eu não trago verdades absolutas ou dogmáticas, não foi a questão desse vídeo aqui. Eu trago linhas de reflexão. Então, eu trouxe uma linha de reflexão e o meu posicionamento baseado nessa linha de reflexão. Qual é o teu posicionamento? Como tu pensas isso? Qual é a tua visão desse tema? Gostaria muito de saber, debater e, quem sabe, até gravar um vídeo adicional a partir dos comentários de vocês. Seria interessante. Algum comentário que realmente seja pesado, eu gravo mais videoaulas sobre esse tema, que eu acho que é um tema de avanço do profissional de educação. Me parece meio bobo, né? Ah, o que que vai importar? Mas tem todo um conceito por trás que eu vejo que é importante. O cara que está acostumado a ser professor, às vezes entrar na ótica mercantilista e tem que entrar com personal trainer, fazer marketing, às vezes agressivo, defender o serviço dele, mostrar o serviço dele. Às vezes fico meio até constrangidos de fazer isso, porque muito tempo foram professores e não tinham essa visão, né? Me parece. Qual é a tua posição? Coloca aqui embaixo. Por hoje era isso, galera. Espero ter ajudado aí em reflexões e quero ver, ouvir, ler, melhor dizendo, a de vocês, tá bom? Valeu, tamo junto, até a próxima.